E a CBN conclui hoje a sua rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Dos 12 candidatos à Prefeitura, apenas José Serra, do PSDB, não compareceu e também não enviou qualquer explicação de não vir aqui à CBN conceder uma entrevista para conversar com os eleitores e dar suas propostas, falar sobre suas propostas. Essa ordem de entrevistas foi definida através de um sorteio com representantes de todos os partidos. E hoje, no último dia da entrevista, o candidato é o Paulinho da Força, o Paulinho do PDT, que já está aqui conosco no estúdio. Olá, bom dia, candidato. Bom dia, Fabíola Cidral. Também quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo e também os internautas. O Paulinho, que tem 56 anos, ele nasceu no interior do Paraná, ele é metalúrgico, sindicalista, preside a Força Sindical desde 1994, atualmente está na presidência do PDT em São Paulo, foi eleito 2 vezes já deputado federal e agora está no segundo mandato. Na última pesquisa Ibope, teve uma queda expressiva, caiu de 5% das intenções de voto para 1% na pesquisa Ibope, está em 6º lugar na disputa. Já o índice de rejeição é de 12%. Lembrando que essa entrevista é transmitida em áudio e em vídeo pelo site da CBN, cbn.com.br. Você pode assistir também na página do Facebook da CBN. Vai lá em facebook.com.br/CBN. E você pode mandar sua pergunta através de fabiola.cidral@cbn.com.br ou então no Twitter, Fabiola Cidral, tudo junto. Candidato, quando o senhor esteve aqui na primeira vez, inclusive em março, o senhor tinha 8% das intenções de voto. Quando começou a corrida e veio caindo nas últimas pesquisas. Nessa última, o senhor aparece com 1% no Ibope, 2% no Datafolha. Como é que o senhor analisa essa queda? Qual é o motivo dessa queda na sua avaliação? Bom, primeiro que acho que aconteceu que São Paulo tem um espaço hoje entre o PT e o PSDB, foi ocupado a princípio pelo Russomano. E acho que, na medida que a imprensa tem dado mais espaço, na medida que o nosso programa começa a ir para o ar, com as propostas que nós fizemos para a cidade de São Paulo, eu tenho certeza que as propostas que eu fiz para a cidade, que eu estou apresentando para São Paulo, são as melhores. Tanto é que vários dos candidatos aí estão aí copiando essas propostas que eu fiz. Tenho certeza que essas propostas vão fazer a opinião pública de São Paulo. E por isso, acredito que nesses últimos 33 dias que faltam, a gente pode recuperar, não só recuperar, como ir para o segundo turno em São Paulo. Mas só que nessas últimas já foi, já está incluso, inclusive, o programa eleitoral, né? Nessas 2 últimas pesquisas, né? Quer dizer, o senhor já está apresentando as suas propostas e isso não vem dando resultado. Mas, com certeza, foi a primeira semana, né? Essas propostas são coisas que você vai ganhando opinião, né? E as propostas que eu faço, por exemplo, da descentralização da administração, com a eleição dos subprefeitos, para que os próprios moradores elejam seus subprefeitos, para a proposta que eu faço de levar os empregos para os bairros, diminuindo o ISS para 2% para as empresas que já estão na periferia, para aquelas que forem para lá, a questão da saúde, da educação, enfim, com essas propostas que eu estou apresentando novas e que eu repito, está sendo copiada, são tão boas que está sendo copiada, eu acredito que eu vou fazer a opinião pública voltar a defender as minhas ideias na cidade de São Paulo. Bom, o senhor tem 10 processos em andamento na Justiça, sendo 4 no Supremo Tribunal Federal. Há acusações de estelionato, de concussão, de crimes contra a fé pública, de peculato, de improbidade administrativa, gastos ilícitos. Será que essas denúncias não atrapalham a sua candidatura? E mais, não é complicado também se candidatar à prefeitura da maior cidade do Brasil, que tem tantos problemas e com tantas denúncias nas costas, que estão em andamento ainda e que vão ser julgadas? A gente está acompanhando o julgamento do Mensalão, com acusações, inclusive o candidato agora não vai mais concorrer, né? O João Paulo Cunha não vai mais concorrer à Prefeitura de Osasco, saiu da candidatura. Como é que o senhor lida com esses 10 processos nas costas e ir se candidatando a São Paulo? Olha, Fabiola, eu sou sindicalista, né? Eu sou presidente de uma central sindical, tem uma informação errada no início, eu sou presidente da Força Sindical desde 99 e respondo pelas coisas boas, que são muitas que a central fez e muitas que muitas vezes tem denúncias contra a central de outros estados e eu acabo respondendo como presidente nacional. E também muitos da luta que eu travo, da defesa intransigente dos trabalhadores e que muitas vezes algumas pessoas não concordando com isso fazem processo. Mas são processos que eu diria, alguns já foram extintos, outros já estão. Esses processos são processos de 10 anos atrás, a maioria deles é de 2000, 2002, portanto não é uma coisa nova. Nós não temos hoje, a Força Sindical que eu presido e que estou licenciado, não tem um contrato com o governo, nós não temos um convênio com o governo estadual, governo municipal, governo federal, nós não trabalhamos mais com o governo porque esses processos são exatamente de programas que nós desenvolvemos com o governo federal e que acabaram depois
virando processo contra a Central Sindical Polícia, decidimos romper. Enfim, e eu tenho um lado, e muitas vezes esse lado deixa algumas pessoas inquietas. Mas só que essas denúncias ainda estão sendo julgadas, né? Quer dizer, como é que fica o senhor sendo candidato, caso o senhor venha a ser prefeito, com 10 julgamentos em andamento? Olha, são processos que eu acredito que vou ganhar todos, porque são processos que não têm muito a ver, né? Por exemplo, na questão de um processo da qualificação, é um processo de contrapartida, né, que a força sindical tinha que dar e que nós demos, porque nós demos prédio, demos uma série de coisas e que eu tenho certeza que não vai dar em nada, porque o contrato previa funcionários da força sindical, previa o local que a força sindical cedia. Então, portanto, eu tenho certeza que na justiça esses processos não procederão. Bom, uma das suas principais bandeiras é a redução do ISS de 5% para 2%, né? Justamente para levar emprego para a periferia de São Paulo, melhorar a questão da mobilidade, é uma das suas propostas. Essa proposta ela é criticada por alguns economistas e até alguns especialistas em trânsito, e alguns ouvintes mandaram mensagens para cá também questionando isso. Primeiro, é que para uma empresa esse desconto não faz muita diferença, ou seja, não é por causa desses 3% que uma empresa que está instalada há anos num determinado bairro, ela vai para outro. Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto. Outro é que, tanto que esses benefícios, eles acabam, às vezes, prejudicando alguns trabalhadores, né? Esses benefícios fiscais. Pelo menos um ouvinte mandou aqui falando que a empresa dele já mudou 4 vezes de lugar com benefícios fiscais. Ele foi para Alphaville, depois ele foi ali para a Zona Sul, para a Berrini, agora ele está em Santo Amaro. E quando ele faz uma pesquisa no prédio onde a empresa dele trabalha, nem 5% é ali da região. Então, como é que o senhor responde a essas críticas dessa sua proposta que o senhor coloca como a principal do seu governo? Bom, primeiro que eu estou convencido que não tem saída para São Paulo se você não descentralizar o emprego. Você tem hoje 6,5 milhões de trabalhadores com carteiras assinadas ou funcionários públicos. Não estou contando os informais e as pessoas que trabalham por conta própria. Dessa quantidade, 75% desse pessoal, ou seja, 4,5 milhões de pessoas, todos os dias saem cedo da sua casa, vêm para o centro da cidade e voltam à tarde. É o maior deslocamento humano da face da Terra. Eu acho que nem na China tem tanta gente indo para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se nós não mudarmos isso, de reestruturar isso, de fazer os empregos ir para os bairros, eu tenho certeza que não tem saída. Haja metrô para carregar tanta gente. E metrô é muito caro. Então todo mundo que disser, vou resolver o problema do trânsito de São Paulo, da mobilidade através de metrô, não vai conseguir resolver. Como é que eu penso, então, de que você pode mudar a cidade de São Paulo? É você começar a levar esses empregos para a periferia, como é em qualquer lugar do mundo. Você vai em Roma, não tem emprego no centro de Roma. Você tem emprego na periferia de Roma. Como foi feito? Isso é feito com incentivo fiscal, como foi todos os empregos que foi feito fora de São Paulo, foi com incentivo fiscal. Eu proponho reduzir o ISS de 5 para 2, que a lei me permite, portanto eu posso fazer. Eu atrairia não só as empresas que estão fora de São Paulo, que foram como esse escritório dessa pessoa que te mandou, que foi para Alphaville exatamente porque ela é 2%, né? E na medida que São Paulo diminui o imposto, vai atrair essas empresas de volta, e você vai levar, e para aquelas que já estão lá e para as que forem para a periferia. E também daria incentivo de IPTU. Mas as empresas não mudam de empregados de uma hora para outra, né? Essa é a dificuldade. Então, por exemplo, uma empresa que está há muitos anos no lugar, ela vai levar seus funcionários junto. Por exemplo, ela está na Zona Sul, ela vai para a Zona Leste. Nem todos os trabalhadores lá são da Zona Leste, né? Vou te dar um exemplo. Por que as empresas de call center têm que estar no centro de São Paulo? Se hoje você tem empresa de call center, por exemplo, na Índia, funcionando para os Estados Unidos. Então, você pode levar as empresas de call center para os bairros. Depende de uma negociação. E eu acho que eu sou o melhor cara para fazer isso. Primeiro, eu sou sindicalista, conheço um por um dos presidentes dos sindicatos, conheço os empresários dessa cidade todos, um por nome, inclusive, e posso discutir essa descentralização negociando com cada setor empresarial, não só do comércio. Porque você diz, por que a empresa vai para lá? Vamos dar um exemplo, uma grande rede de loja. Por que ela tem que ter uma única loja aqui no centro se ela pode montar 4 lojas na região de São Paulo? Se você der incentivo, você disse que não é tão grande assim, mas vamos pegar. Uma pessoa, conversei com um rapaz que tem uma empresa aqui na Moca e disse, olha, eu faturo 100 mil reais por mês e pago 5 mil reais para a prefeitura. Com a sua proposta, vou pagar 20, aliás, vou pagar 2 mil reais, vou economizar 3. Muitas vezes ele me disse, eu pago mais para a prefeitura do que eu recebo de lucro. Mas aí ele está contando IPTU, é isso? Não, de ISS. Só ISS? Só ISS. 5%. Hoje, o ISS São Paulo é 5%. Vai reduzir de 5 mil para 3 mil? E eu proponho, não, reduzir para 2%.
E eu proponho reduzir de 5 para 2. Então, a cada 100 mil reais que alguém ganha, 5%. que alguém fatura, paga 5%, 5 mil para a prefeitura. Significa economizar 3 mil reais, que muitas vezes é o lucro que a pessoa tem e que paga para a prefeitura. Com isso, você vai levar, eu trabalho com a ideia de levar pelo menos 2 milhões de empregos para perto da casa das pessoas e até copiando um pouco aqui a CBN, fazendo de cada bairro uma cidade, fazendo com que essa cidade possa ser administrada como se fosse uma cidade, esse bairro seja administrado como se fosse uma cidade pelo subprefeito eleito e levando os empregos para lá com discussão, com negociação e fazendo com que as pessoas trabalhem mais perto de casa. Ainda na área de emprego, o Herbert Rocha mandou uma pergunta falando que a sua bandeira é a redução da jornada de trabalho, isso que o senhor defende no Congresso, inclusive, e ele fala se o senhor pretende fazer isso aqui na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, para os servidores públicos municipais, e se isso não vai aumentar ainda mais o custo Brasil, que já é altíssimo. Eu acho que aqui na Prefeitura até os funcionários já trabalham menos que isso, em alguns casos. Mas a nível nacional eu continuo defendendo a redução da jornada de trabalho, eu sou deputado federal, é uma das principais bandeiras minha no Congresso, além de acabar com o fator previdenciário que atrapalha aqueles que vão se aposentar. Então, talvez hoje eu tenho 3 ou 4 bandeiras que eu estou trabalhando muito firmemente no Congresso e a redução da jornada de trabalho eu continuo trabalhando muito firme para reduzir. Só não conseguimos aprovar isso este ano exatamente por causa da crise internacional que acabou afetando o Brasil. Aliás, o senhor se licenciou do mandato? Não. E não está prejudicando? Eu estou indo para Brasília hoje. Eu fiquei preocupado que como o governo vive querendo nos dar chapéu ali, né? E ali, se você fechar o olho, o cara aprova. Eu fiquei preocupado deles tentar passar uma proposta de aumentar a idade mínima no Congresso e por isso não me licenciei. Então, estou vigilante, estou indo todas as terças e voltando às quintas de manhã para fazer campanha. Bom, quem também vai e volta para Brasília e São Paulo é o Kennedy Alencar, que está conosco agora ao vivo. Olá, Kennedy, bom dia, sua pergunta. Bom dia, Fabíola, bom dia, candidato, bom dia, ouvintes. Candidato, o senhor fez uma carreira política graças à sua atuação sindical. A gente sabe que o direito de greve é uma conquista dos trabalhadores, está na Constituição, não merece ser demonizado. Mas recentemente, numa série de greves dos servidores federais, nós vimos abuso de poder. E uma forma de protesto que chegou a atrasar a liberação de mercadorias, até de medicamentos, que criou muitas filas nos aeroportos, que chegou até a fechar estradas. Eu pergunto para o senhor se o senhor é a favor de uma regulamentação do direito de greve do funcionalismo que proíba totalmente a greve de algumas categorias. Qual é a sua opinião sobre fechar uma estrada, se é uma forma de protesto legítima, e se eleito, como que o senhor enfrentaria abuso de poder? Bom dia, Kennedy Alencar, é um prazer falar contigo, parabéns pelo debate de ontem. Obrigado. Olha, primeiro que eu sou favorável à greve, eu sou sindicalista e sempre defendi que os trabalhadores têm que ter direito legítimo a fazer suas manifestações. E não vou mudar isso agora só porque sou candidato a prefeito e se for eleito prefeito vou continuar pensando do mesmo jeito. Segundo, que as greves que aconteceram agora, das greves que aconteceram é responsabilidade da presidente Dilma. Particularmente comigo, ela assumiu um compromisso. No final do ano eu fiquei segurando o orçamento do Brasil até o dia 23 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, e teve um acordo com as centrais sindicais, comigo particularmente no Palácio do Planalto, de que negociaria em fevereiro com os funcionários públicos e não negociou. Digamos assim que a paciência dos trabalhadores do setor público se esgotou com o governo e por isso que tiveram essa série de greves, e aí algumas até exageradas. Agora, eu sou favorável, Kennedy, de regulamentar o direito de greve. Agora, mantendo o direito de greve, não é regulamentar o direito de greve, tirando o direito de greve. E exatamente aí é que pega o problema do projeto que está no Congresso. Porque muitas vezes o governo quer regulamentar, dizendo essa categoria não pode fazer greve. Aí não conta com apoio nosso e, portanto, o projeto não anda. Mas eu quero dizer que eu sou favorável a regulamentar, dizendo que uma parte pode trabalhar, uma parte não pode, né? Mas, enfim, garantindo o direito de greve dos trabalhadores. Obrigada, Kennedy Alencar, pela sua pergunta. O Diego Mezzogiorno manda mensagem de Roma e ele fala, só para contestar o candidato, eu pego 2 horas de trânsito para ir e voltar para a periferia. Não está tão fácil assim essa modificação que ocorreu em Roma com a mudança das empresas para a periferia. Ele vai e volta para o centro para ir trabalhar e pega 2 horas de trânsito. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Eu também não estou propondo resolver todos os problemas em São Paulo, não. Estou propondo levar dos 4,5 milhões de empregos que tem no centro de São Paulo, eu estou propondo levar 2. Significa que tem 2,5 milhões de pessoas que vão continuar trabalhando aqui e, portanto, vão continuar tendo dificuldades. Ainda no seu plano de governo está escrito lá que o senhor vai implantar a coleta seletiva de distrito nos 96 distritos
da cidade de São Paulo, coleta seletiva. E isso é um desafio grande. O senhor vai colocar isso no seu plano de metas? E como o senhor vai fazer isso? Qual vai ser o custo disso? O senhor vai romper o contrato que existe hoje com as empresas de limpeza urbana? Porque a gente hoje só consegue coletar a gente nem sabe, na verdade, quanto que a gente consegue coletar de coleta seletiva na cidade de São Paulo, mas o lixo a gente só consegue reciclar 1,5%, né? Exatamente. Olha, Fabiola, eu acho que esse é um grande desafio de São Paulo, né? São Paulo, digamos assim, tem um lixo rico, né? E infelizmente a gente não consegue transformar o lixo de São Paulo em riqueza. Eu fui ver uma experiência numa cidade na França, chamada Lille, e que tem uma verdadeira indústria de lixo, uma indústria da reciclagem do lixo, com milhares de empregos, com gente trabalhando e com a população ajudando. Então eu acho que é possível implantar isso em São Paulo, em parceria com as cooperativas, criando uma cooperativa ou criando uma indústria em cada um dos 96 distritos de São Paulo e dando incentivo para as pessoas ajudar na separação do lixo. Eu vi, por exemplo, em Lille, tinha um incentivo de IPTU. É possível você implantar em São Paulo, dar um incentivo do IPTU na medida que as famílias, que as pessoas nas suas casas já vão fazendo essa coleta seletiva, vão separando o lixo que é possível reciclar. E até o lixo mais complicado, que é o sólido, é possível você transformar aquilo até em bloco, em tijolos, para poder construir casa. Então, é possível montar. Eu acho que é um desafio, mas acho que nunca os prefeitos deram muita atenção para isso. Hoje, a coleta de lixo desse 1,5%, normalmente é feito por carrocinha, por essas pessoas que trabalham na rua, né, num negócio ainda lá do século passado. Eu acho que você tem que montar uma indústria da reciclagem de lixo, que você tenha coletadores, que você ponha realmente para funcionar em cada um dos distritos de E São vai Paulo. ser feito com a força da prefeitura, não vai ter parceria público-privada aí? Não, acho que tem que fazer uma parceria público-privada, você pode fazer isso com cooperativas e também com empresas, e trazer o setor privado para poder fazer a reciclagem e criar empregos. É possível fazer e é só se dedicar para fazer isso. Tem tanta experiência, não só no Brasil, mas já tem experiência importante no Brasil e no mundo. O senhor sabe o custo disso? De quanto Eu seria acho cobrir que- toda a cidade? Eu acho que se você não tem custo, não fiz um custo. Pelo contrário, eu acho que a cidade vai ganhar dinheiro com isso. Porque Não, se, mas, por exemplo, essas indústrias que o senhor falou que vai construir e para coletar na se casa você de todo fizer- mundo. Se você fizer uma coleta seletiva com incentivo fiscal, né, com incentivo do IPTU e com as cooperativas, você já vai dar empregos e essas pessoas, normalmente você não tem um custo com isso. Vai ter talvez custo de aluguel, de barracão, né, e não embaixo de viaduto como é feito hoje. Você vai ter, talvez, custo, e isso você pode arrumar recurso no BNDES para você comprar pequenos caminhões para poder carregar esse lixo reciclável. Enfim, e mais fazer isso também com a parceria com o setor privado para poder ter investimento nessa questão. E até porque as empresas sabem que vão ganhar dinheiro depois com isso. Ainda na área da sustentabilidade e meio ambiente, a poluição hoje é um dos graves problemas da cidade de São Paulo, né? Pesquisas apontam que 4.000 pessoas morrem por ano por causa do nosso ar ruim e está cada vez pior. No seu plano de governo, diz que o senhor vai acabar com a inspeção veicular para os carros com menos de 10 anos de uso. Isso não é uma medida perigosa, candidato, diante da nossa péssima qualidade do ar hoje? Mas eu acho que o problema do ar de São Paulo não é penalizando as pessoas que vai resolver. Essa história da inspeção veicular, você viu que tem um sistema que montaram para isso. Eles montam um negócio para ganhar dinheiro, 370 milhões arrecadaram ano passado dos paulistanos, e todo já tem um sistema. Tem, por exemplo, uma etiquetinha que você tem que pôr lá do lado esquerdo do carro, e se você errar o local, você vai se lascar. Porque tem já um radarzinho na rua para pegar aquela etiquetinha. Então, o que eu quero é mudar esse sistema. Essa cidade nossa é uma cidade meio injusta com seus munícipes, com as pessoas que moram aqui. É a indústria da multa. Não, né? mas uma coisa é a a cobrança indústria- da inspeção, outra coisa é acabar com a inspeção. Eu acho que a aí questão do ar, né? Eu trabalho com a ideia de levar 2 milhões de empregos para a periferia. Seria muitos, milhares ou milhões desses carros que vêm por cento não viriam mais. Trabalho com a ideia de você discutir com o setor, com as montadoras, com as fabricantes de motores, e você fazer, por exemplo, motores dos ônibus a gás, fazer motores a diesel, não diesel, a álcool, e você diminuir já na parte. E com isso você vai diminuindo, você plantar mais árvores na cidade, pelo menos em mais 40% plantio de árvores, melhorar as beiras dos córregos, né, com parques lineares, tudo isso vai melhorando o ar de São Paulo. Não é penalizando. Essa história de penalizar São Paulo é que eu não posso concordar. Você tem uma indústria de multa que em um ano
fatura 1,7 bilhão, a quarta arrecadação de São Paulo, isso não pode continuar. Essa coisa da penalização. Aí montam uma tal da inspeção veicular para penalizar as pessoas. Carro novo, não é possível ter inspeção veicular no carro novo, até porque os carros novos hoje não fazem tanta poluição. Assim, ela nem faz mais poluição. Agora, tem coletadores, já tem o seu coletador dentro do próprio carro. que independentemente da forma como é feita a inspeção hoje em São Paulo, ela é tida como uma conquista pelos ambientalistas, né? De ser controlado. Bom, Os temos mais... ambientalistas devem ser funcionários da prefeitura. Bom, temos participação dos nossos comentaristas. O Gilberto de Menstein tem uma pergunta agora para o Paulinho da Força. De Menstein. Pegando essa questão da poluição, Paulinho, uma das preocupações grandes aqui do paulistano é tentar reduzir a força, o império, o domínio do automóvel privado, do carro privado, que é um absurdo, é um carro por pessoa, a cidade está lotada, e começam a surgir várias propostas, corajosas, inclusive, de tentar fazer pedágio urbano, de tentar reduzir o estacionamento. Agora, toda vez que se fala isso, vem o governo federal e reduz os impostos para a venda do carro. Você não acha que é contraditório, você que tem uma relação próxima com o governo federal, tentar melhorar o trânsito e o governo federal reduzir os impostos do carro? O que é mais importante para você? Manter o emprego daquele tipo de trabalhador ou cuidar de toda a qualidade de vida de uma cidade? Bom dia, Gilberto. Prazer em falar contigo. Faz tempo que não te vejo. Sei que você tem um grande projeto aí na Vila Madalena e continuo te admirando. Bom, primeiro que eu sou um dos que tenho brigado para manter o incentivo do carro. Toda vez que você tem um problema nessa área da automobilística, você tem hoje um desemprego muito grande. A indústria automobilística hoje no Brasil representa 20% do nosso PIB e cerca de 20% dos empregos na indústria do país. Então, nós precisamos combinar. Eu acho que no futuro você vai ter muito poucos carros andando na rua, né? A tendência das grandes cidades e das cidades é ter metrô e ter transporte coletivo. Mas não dá para fazer isso de um dia para o outro, demitindo os principais empregos do Brasil. Você tem hoje, a indústria automobilística são os principais empregos do Brasil. Os melhores salários, melhores condições de trabalho. Então nós precisaríamos combinar. E por isso eu tenho brigado e tenho feito muita gestão sobre o governo e muitas vezes feito até greves e manifestações para manter o incentivo do carro. Bom, obrigada, Edmenstein. Tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Karina Silva manda uma pergunta falando sobre problemas sonoros na cidade de São Paulo. Gostaria de saber se o candidato tem alguma proposta ou medida relacionada à poluição sonora, o barulho dos carros de som, as festas em bares, que vem sendo um problema constante, especialmente na periferia. A gente tem os bailes funks. Como é que o senhor pretende lidar com a questão do barulho em São Paulo? É um problema complicado, né? Porque você tem bairros de São Paulo que praticamente vive do barulho, né? Você pega o Itaim Bibi, praticamente é assim. É uma questão bastante complicada, até porque isso gera renda para a cidade. Eu acho que tem que manter a fiscalização, aumentar a fiscalização, principalmente nos bailes funk, né? E aqueles que ficam a noite inteira, mas não dá para a prefeitura proibir todo tipo de iniciativa popular da cidade, iniciativa que gera emprego. Eu acho que barulho tem uma lei do silêncio que é a partir das 10, e a gente tem que trabalhar para cumprir essa legislação. Como? Explica um pouquinho melhor. Não deu para entender qual é a sua proposta realmente para acabar com o barulho. A Karina Silva pergunta. A Karina tem que saber o seguinte, não, eu vou repetir, não dá para a gente proibir, né, que simplesmente os locais de eventos em São Paulo sejam proibidos. Isso eu não vou fazer, porque isso tira empregos e tira a renda muitas vezes do bairro. O que você tem que fazer é cumprir a lei. A lei diz que o barulho tem que cessar às 10 horas da noite. Então, portanto, você tem que aumentar a fiscalização sobre os locais que mais têm barulho em São Paulo para poder cumprir a legislação a partir das 10 da noite. Falando em fiscalização, o seu plano traz também um programa de fiscalização das empresas quanto à gestão de segurança dos seus empregados e de terceiros. O senhor pretende investigar e fiscalizar empresas caso o senhor venha a ser prefeito? Eu acho que tem que manter uma fiscalização, né? Você não pode permitir que essas empresas continuem exagerando com os seus empregados, com os seus trabalhadores, tirando direitos, ou muitas vezes não cumprindo os direitos. Então a prefeitura também tem que zelar um pouco, não só pelo emprego, mas também pelos trabalhadores. De que maneira vai ser feito isso? Olha, é simples, você pega os seus fiscais e orienta para cuidar disso, né? Para cuidar dessas empresas que muitas vezes burlam a lei trabalhista. Que tipo de fiscalização? Leis trabalhistas mesmo?
Bom, eu tenho hoje uma relação grande, não só, né, com o Ministério do Trabalho, com as secretarias de Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, com a secretaria, com a DRT, antigas DRTs. Então a Prefeitura pode fazer uma parceria com esses órgãos todos para poder fiscalizar melhor essas empresas. Bom, vamos fazer aqui um joguinho rápido para a gente saber a sua opinião sobre determinados assuntos. Alguns deles eu acho que até o senhor já falou, por exemplo, pedágio urbano, é contra, né? Contra. Ciclofaixas durante a semana, ciclofaixas de lazer que funcionam apenas domingos e feriados. Durante a semana? É, funcionando durante a semana. Acho complicado, acho que essas ciclofaixas somente no final de semana. A saída dos táxis, sim ou não, por favor, tá. porque senão não dá tempo. A saída dos táxis dos corredores de ônibus. De jeito nenhum. De jeito Tem nenhum. que dar todo incentivo para os taxistas. O fim da cobrança da inspeção veicular, o senhor já falou? Já. O senhor é a favor do fim da cobrança? Fim da cobrança e só para carro acima de 10 anos. Só. A volta da publicidade nas ruas? Não. Não? Então, Cidade Limpa continua. Cidade Limpa é um projeto importante. Progressão continuada, a favor ou contra? Sou contra a progressão continuada e vou acabar no segundo dia se for eleito. Escola em tempo integral? Sou a favor e vou implantar nos céus. Calçada feita pela prefeitura ou pelos munícipes? Pela prefeitura, a responsabilidade da prefeitura. O fim da sacolinha plástica? Contra ou a favor? Sou favorável desde que seja dado de graça pelos mercados. Bom, a eleição direta para a subprefeitura, o senhor é a favor, né? Favorável. O senhor aceitaria um recall para prefeito? Recall para prefeito? Pode ser. Nem pensei nisso, não. Qual é o melhor e o pior de São Paulo? O melhor é a população de São Paulo. E o seu melhor e o seu pior? O meu melhor é a relação com as pessoas. Eu acho que eu tenho uma boa relação com as pessoas. O pior é não jogar futebol como jogava antes. Muito obrigada, candidato, por estar aqui. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. Bom, assim a gente encerra então a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje ouvimos Paulo Pereira da Silva, do PDT, e nos últimos dias ouvimos os 11 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Lembrando que José Serra não participou porque não quis da nossa rodada de entrevistas. Todos os entrevistados estão no nosso site, cbn.com.br, assim também como no blog Fabíola Cidral, na página da CBN. Vamos agora ao Repórter CBN, voltamos daqui a pouquinho com outras notícias da nossa cidade.